Minha gente, eu sou Bartolomeu, a voz da comunicação amiga em defesa do povo. Mais um vídeo que a gente grava na tarde de hoje, chamando a sua atenção, é claro, para a situação deste Brasil. Eu sou Bartolomeu, quero que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e, se possível, compartilhe e também comente. Eu vou ficar muito agradecido, até porque a gente também depende de você. É uma corrente de amizade, de união, que marca sem distinção, não é? A gente como personagem que leva o melhor da informação e você como apologista assíduo, tanto quanto quando eu, Bartolomeu, estava no rádio, como no Face, e agora também, diretamente pelo YouTube, você vai lá, Bartolomeu Comunicador. O que eu quero falar na tarde de hoje é o seguinte: lendo algumas manchetes, algumas informações me trazem indignações. O presidente da República, ele não se encoraja, não se importa, não está nem aí com a situação que vive o povo deste Brasil, deste país. Os pobres estão morrendo à míngua. Os pobres estão dormindo nas calçadas, roendo osso, pedindo esmolas e correndo atrás de carro de lixo, como a gente constatou no estado do Ceará e tantos outros estados deste país. O governo se encoraja tão somente para fazer aquilo que nenhum governo até hoje fez. 35 mil cápsulas de Viagra. O Bolsonaro está com uma preocupação tamanha com as Forças Armadas deste Brasil, querendo que todas as Forças Armadas estejam ao lado dele, o protegendo, o tutelando. Esta semana saiu, não é, algo que a gente ficou perplexo e indignado com o que a gente acabou de ouvir e assistir nas mídias. O presidente também está preocupado com prótese peniana para a Força Armada. Segundo o senador Cajuru, isso é da ânsia de vômito. Tantas coisas para se fazer, tantas coisas para se criar, para se inventar, para ser realizada, e o presidente não está nem aí para a necessidade da população deste Brasil. Foi a primeira vez na história, não é, de uma política em nível nacional que você escuta que um presidente da República está preocupado com prótese peniana e também comprimidos de Viagra, tão somente para as Forças Armadas deste Brasil, deste país. Se tudo isso constatado for seriedade, eu acredito que seja porque foram manchetes de vários jornais, notícias de várias mídias, de todas as redes sociais, a gente está perplexo da vida. O presidente se lida tão somente para fazer também motociata, como fez uma ultimamente em São Paulo. Em 2021, o presidente da República fez uma motociata em São Paulo, onde ali estavam cerca de 6 mil motos. Os filhos do presidente da República põem na rede social ou nas redes sociais
que deram mais de 1 milhão de motos nas avenidas da maior capital deste Brasil, São Paulo. Foi constatado que tão somente 6 mil motos compareceram. E nesta recente que o Bolsonaro fez, agora na Páscoa, 44% foi o número diminuído, resumido, de motos que não compareceram. Compareceram no ano passado. Este ano a gente acredita que muitos daqueles já estão revoltados com o governo federal e decidiram não irem, é claro, fazer movimentação, aglomeração, motociata para quem realmente não merece. A lástima maior é que cada motociata o governo tem gasto exorbitante quantia dos cofres públicos deste país. Enquanto você, eu, todos nós, estamos tão somente de lamber dedos numa inflação que galopa a cada dia. Um governo sem controle, um governo sem ser carismático, sem ser atencioso com o público brasileiro. Os projetos do Bolsonaro são demagogos. Ele já tem em mãos projetos como, por exemplo, tirar 45% do FGTS e acabar de uma vez por toda com o seguro-desemprego. Trabalhadores trabalhando clandestinamente, sem que o patronato possa contribuir com a previdência social. E em todas as categorias, você ganhando bem menos e pagar a sua própria previdência. É um governo que não soma de jeito nenhum. É um governo que vai no embalo da maldade tão somente. É um governo que se junta ao Paulo Guedes, ministro da Economia, que não tem nada a oferecer aos brasileiros deste país. O Paulo Guedes também debocha da situação brasileira. O Bolsonaro disse que depois dele, o Brasil melhorou, se ergueu. Os pobres estão comendo mais, se vestindo melhor, calçando melhor e tendo novas conquistas. A gente pergunta onde e qual ou quais são essas conquistas que os pobres brasileiros adquiriram do governo Bolsonaro para cá. A não ser cortes de direitos, deboches, picuinhas, enfim. Um governo que não está nem aí para a situação brasileira. Meninas pobres deste país, a reportagem foi bem clara um dia desses, que estavam precisando de absorventes, já que tem pai de família pobre, ou tem pais pobres, que são vários, que têm 3, 4 filhas, e elas estudam, e quando elas chegam à fase da menstruação, coitado desse pai ou desses pais, eles não têm um centavo para comprarem, não é? Aquilo que é necessário. O Bolsonaro recusou. Disse que as mulheres não precisam disso não. Os pais têm condições sim de comprarem. Agora, Viagra, o exército não tem como comprar Viagra. Ele diz, a Marinha também. A prótese peniana, ele disse que é uma garantia, não é, dele para com a Força Armada, Exército. Ele disse que quer ver o Exército feliz da vida. Essa prótese peniana, segundo o Cajuru, segundo os comentários e reportagens, cada homem chegará a um tamanho médio do seu pênis de 25 centímetros. Imagine, 25 centímetros
e além do Viagra. Parece que o governo federal não se preocupa e não tem dó das mulheres deste Brasil. E a cada dia a gente assiste algo avassalador. Notícias, comentários como estes e outros mais que estão fecundados, não é, na alma de revolta da população brasileira, porque já não aguenta mais tantas coisas horripilantes, sujas, banais, vis. É só o que está faltando. A gente não tem um governo preocupado com as classes sociais, com os índios, com os pobres, não é? Com os pequenos empresários, os pequenos comerciantes, os trabalhadores brasileiros de um modo geral. Não. Então somente alimentar meia dúzia. E o pior, o Lula, quando estava no poder, o Lula criou, minha gente, a lei, não é? Que pode esclarecer fatos que os brasileiros não aceitam. A lei da transparência, para que os políticos sejam transparentes naquilo que fazem. O Lula criou a lei da transparência e ainda chama-o de ladrão. E diz que Lula meteu a mão grande neste Brasil, neste país. E o Bolsonaro fez o inverso. Ele criou a lei que cria barreira na investigação do gasto exorbitante do cartão corporativo. Ele criou um sigilo por 100 anos para não ser investigado e ele pode muito gastar o que quiser, farrar, sem prestar conta do cartão corporativo e só ser investigado daqui a 100 anos, onde nem os netos dele estarão mais vivos, nem o Bolsonaro, nem os filhos. Claro que 100 anos não é um século e pouca gente vive 100 anos de vida. E é esse o governo que muita gente ainda quer repetir a dose agora em 2022. Só que o governo está se derretendo. Cresceu alguns percentuais devido à desistência do Moro. O Moro diz que sai, uma vez fica, depois ele diz, eu vou sair, ninguém sabe como é o Moro. O Moro é tão ofensivo à nação quanto o governo federal. Prendeu Lula sem crime por achismo, convicção e partidarismo. A Dilma teve alguns dos processos, crimes desativados, anulados. Não é? Já que disseram que a Dilma não pedalou, de jeito nenhum. Disseram que foi tão somente o partidarismo do Sérgio Moro que fez com que ausentasse a Dilma da presidência, desse o aval para que ela não estivesse mais no Palácio do Planalto, não colocasse mais os pés e fosse empichada de todo jeito. Prendendo a Dilma, enfraqueceria Lula e prenderia Lula de todo jeito para não sair candidato em 2018, para que Bolsonaro ganhasse e fizesse o que está fazendo hoje. Se comentava que o governo federal, com a equipe econômica, se juntaria para baixar alguns produtos que alavancam a inflação, que aumentam a inflação, como o gás, os combustíveis, por exemplo. Mas há quem diga que os combustíveis vão aumentar novamente e arrastarão também o gás de cozinha. Com isso, todos os produtos também terão remarcações de preços e o pobre não sabe mais o que fazer.
ganha pouco, paga aluguel, água, internet, a luz bem cara, o botijão caríssimo e não pode nem fazer mais uma compra. É de se lamentar a situação desse país e o que nós estamos vivendo com o governo federal Bolsonaro, que não tem pena dos pobres brasileiros. Minha gente, por hoje é só. Muito obrigado. Inscreva-se no canal Bartolomeu Comunicador, diretamente pelo YouTube. Deixe o seu like, compartilhe, comente. Eu vou ficar muito agradecido. Tchau, um abraço e até mais.